capital estrangeiro tinha que viver o destino do capital nacional. Isso o Jango quis fazer. A lei passou no Congresso, a lei da remessa de lucro. Passou na Câmara de Deputados e passou no Senado. Foi regulamentado pelo Carvalho Pinto, que não é nenhum comunista. Era uma perspectiva. Aquela lei, disse o Caio Prado, se ela aplicada, teria dado a independência. E foi aquela lei que fez o Lyndon Johnson nos derrubar. Foi aquela lei. Para completar, desculpa um pouco, a reforma agrária. Jango queria fazer a reforma agrária, eu fiz um projeto de reforma agrária que foi proposto. Nós esperamos mais tempo, mas ia passar. A ideia era criar milhões de pequenos proprietários. O governo do Jango foi o mais brilhante que o Brasil teve. Os homens que estiveram lá, Santiago, Hermes Lima, Darcy Ribeiro, bom, gente muito boa, o momento mais rico do Brasil. O cinema novo, a bossa nova, o tropicalismo. Ou seja, isso durou até 68. A beleza que era o movimento de cultura popular. Então, foi um momento de grande alegria, e alegria bonita, porque o povo, os jovens, estavam tomando conta do país, e para mudar o país. Por exemplo, a UNE agora tem essa besteira de ficar querendo voltar para reitor. O que ela tem que fazer é ganhar o povo, ganhar a rua e lutar pela reforma agrária, era o que ela fazia. Então, nós fomos derrubados, como disse ela, em razão dos nossos acertos, porque éramos um perigo, e não dos nossos erros. Não sei se respondi. Uma pergunta sobre só isso. queria dizer para o senhor que eu sou uma petista convicta. Pois é. E a minha maior vocação, sabe qual é? É fundir PT com PDT. Ou seja, eu acharia é uma ótimo, loucura completa. Ótimo. Você veja que é um crime da Itália e da França. Eu acharia ótimo. É que o Partido Comunista e o Partido Socialista nunca se uniram, só agora. Eles, durante décadas, podiam unir, podiam ter feito um governo comum. Brigaram mais um com o outro que contra a direita. Nós estamos nisso. Então, eu tenho muitos amigos do PT e a minha vocação é que, se política fosse racional, os dois partidos seriam um partido. Também acho, concordo inteiramente. O senhor sugeriu ao então presidente João Goulart que desse uma varrida de metralhadora nas tropas de Minas. E o senhor acreditou que, caso ele tivesse feito isso, o golpe poderia ser evitado. Como é que é essa história? Olha, naqueles dias, nós esperávamos que o golpe, que a tentativa do Castelo Branco, fosse a 1º de maio. E é claro que imaginávamos responder pacificamente a um levante militar. Greves e coisa que estava mais ou menos articulado. Havia ideias nesse sentido. Mas houve uma fagulha saltada. O doidão do Mourão, o general Vaca Fardada, decidiu sair com a tropa dele um mês antes. O Castelo ficou horrorizado. Quiseram mandá-lo de volta também, porque atrapalhava tudo. Mas ele saiu com a tropa. Então eu dizia, o Jango, mas vejam que coisa gozada. Eu falava com o Jango, com o telefone, como misturador. Eu tinha um misturador e tinha outro. Mas nós nunca prestamos atenção que os dois eram norte-americanos. É evidente que eles estavam cansados de saber o que nós falávamos. Era um governo incapaz de se defender, porque era um governo inocente. Nós estávamos metidos numa batalha do mundo. O Brasil, se tivesse sucesso no governo do Jango, fazendo uma reforma agrária e fazendo as multinacionais trabalharem a favor da moeda nacional, o fundamental é obrigá-las a trabalhar a favor que ganhem lucro, que mandem para fora, mas que não hostilizem, que não impeçam de ter uma medida. Os Estados Unidos foi independente porque obrigou as empresas inglesas de lá a trabalhar a favor do dólar e não da libra. Então, aqui, onde é que eu estava? Estava falando que quando o senhor mandou ou sugeriu que se desse uma varrida... É a história que eu quero fugir dela. Então, nós esperamos para 1º de maio. Veio antes da Vaca Fardada. Eu dizia ao Jango, presidente, o Brigadeiro Teixeira tem aí, no aeroporto tal, Santa Cruz, 5 aviões com metralhadora na asa. Eu já falei com ele, está pronto. Manda lamber a tropa do Mourão. A tropa do Mourão tinha 3 meses de quartel. É meninada que o Mourão mandou, que não tinha ideologia nenhuma, e que saiu. Se lambesse por fora, voltava para o quartel todo chorando. Então é evidente. Mas o Jango dar uma ordem de fogo era muito difícil. Por quê, senador? Meu cara, há pessoas que não dão ordem de fogo. O Jango não era. Para ele era Se o senhor fosse o presidente, o senhor teria dado? Ele tinha informações que eu não tinha, então,
O Santiago Dantas tinha dito a ele que a tropa norte-americana já estava na Guanabara. Não estava, mas estava em Vitória. Conspirar com o norte-americano não é aconselhável, porque 20 anos depois eles contam tudo. Já publicou-se tudo. Era a tropa com 9 grandes barcos de guerra que iam reconhecer Minas como Estado independente, que iam levar para lá. E o senhor acha que eles... Eram os doidos norte-americanos, a canalha louca, uma lá. Assim como partiu o Vietnã, assim como partiu a Coreia e partiu o Brasil. Iam meter essa... A ordem da tropa era ir para lá. O senhor está convencido que se tivesse havido... Santiago Dantas tinha a informação de Jango. Então, Jango sabia que ordem de fogo era uma coisa complexa, que os desdobramentos podiam ser complexos. E ele, com alguns aconselheiros dele, não eu, achava que podia ser o Itu, que ele voltaria para lá. E que era melhor isto do que desencadear. Getúlio não quis desencadear a guerra civil. O Jango, isso pouca gente sabe, o Brizola levou a garantia ao Getúlio de que a tropa do Rio Grande estaria com ele, se a tropa do Rio continuasse traindo. Mas era uma guerra civil. O Getúlio deu tiro no coração, encontrou outra saída. Jango, diante daquilo, partiu o Brasil como Coreia, como Vietnã, começar uma guerra com 1 milhão de mortos. Ele ficou um dia inteiro no telefone, tentando demover o Crua, que estava aqui, o outro que estava no 4º Exército, para não conspirarem. E o Crua exigia a minha saída do Rifle, e eu disse, mas tira nós todos, não tem problema nenhum. Mas, politicamente, você não pode tirar quem você quer. Tirar pode ser uma derrota também. Então, aqueles foram dias extremamente tensos. Eu não escrevi um testemunho sobre isso, não preciso escrever, muita gente sabe o que ocorreu e vai ser descrito. O mal grande que há é que a direita fez essa história e fez a cabeça da juventude. Isso. E o dano mais terrível é essa juventude de coração quebrado. É tão diferente a juventude universitária mesmo hoje, da juventude de 64 a 68, que é uma coisa que nós temos que recuperar. Senador, nesse caminho, o senhor acha que a sua geração é uma geração derrotada ou, de certa forma, a vitória recente do Fernando Henrique resgata essa derrota? O Fernando Henrique não nos resgata. O Fernando fez uma coisa que fizeram antes com o Collor. A direita arranjou uma cara emprestada. É um luxo o Fernando ser presidente. O Fernando é muito inteligente, é patriota, é sério, mas política, eu fui político com muito poder na mão, não é de graça, não é ideológico, são contratos, são compromissos. O Fernando tem compromissos de ordem da privatização, que é uma volta atrás. Ele tem compromisso com a tal globalização, que é uma loucura. Honduras, ou Nicarágua, ou Costa Rica, estão condenados à globalização, mas nós não. Esse país tem muita caixa. Esse país tem que construir-se como um dos grandes do mundo. Ele não pode entregar tudo, quer dizer, entregar a Volta Redonda a banqueiro porque pode dar mais lucro, é de doido. O que eu tenho com o lucro do banqueiro? Quer dizer, a empresa que é útero, que criou a indústria brasileira, a indústria, história de Volta Redonda, Getúlio Vargas, a imagem dele é fascista. Ele foi fascista de 37 a 39. Em 39, ele manda Oswaldo Aranha aos Estados Unidos dizer que queria aderir aos aliados. Mas ele tinha condições, não era de graça, não era imbecil, não. Exige uma siderúrgica. Exige e consegue que Roosevelt venha com sua cadeira de roda, venha com a cadeira de roda para Natal, conversar com ele. Não é brincadeira, é o mais poderoso da Terra.